Vamos abrir primeiramente a palavra de Deus na primeira carta segundo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, bem no final, depois de Hebreus, Tiago, está a primeira carta segundo escreveu o apóstolo Pedro. Nós vamos ler versículo 1 até ao versículo 12. Isso significa que nós vamos começar as nossas exposições nesse livro de Pedro. Serão exposições conjuntas, mas enquanto o PB de alguma maneira ainda descansa um pouquinho, eu estarei aqui, depois estaremos aqui com o PB Graça, expondo esta carta aos irmãos, para nós podermos ser edificados. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Palavra da salvação. Vamos, meus amados irmãos, curvar as nossas cabeças e orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, porque se estivermos longe do Senhor, não entenderemos a Tua palavra e não comunicaremos a tua palavra, o Teu Evangelho, de maneira fiel, de maneira que venha, Senhor, fazer efeito no coração dos nossos irmãos. Por isso nós rogamos o auxílio do Espírito Santo, nós rogamos, Senhor Deus Pai, a atenção de Deus para conosco, para nos tirar a preguiça em ouvir a Tua palavra, a preocupação com outras coisas, e nos dar o anseio, o desejo de podermos entender a Tua palavra e viver todos os dias. Venha nos ajudar, Senhor, ao longo dessa série de exposições na primeira carta de Pedro. Ajuda-nos no final a podermos entender melhor o propósito de Deus na nossa vida em meio às lutas que nós temos enfrentado. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar-se. 1 Pedro, então, é nossa carta, o nosso texto são os primeiros 12 versículos. O título da nossa mensagem está no versículo 3, Bendito o Deus e Pai. Então, esse é o nosso título, Bendito o Deus e Pai, ou pode ser Bendito seja o Deus e Pai. Esse é o título. Os irmãos sabem que em muitos países existem muitas perseguições. Muitos cristãos não adoram a Deus com liberdade. Nós estamos aqui sentados, né? Saímos das nossas casas e nós viemos até a igreja, alguns de nós com a Bíblia na mão. E ninguém nos interpelou, ninguém nos incomodou.
nós chegamos aqui em segurança, sentamos-nos, nós não cantamos baixinhos, nós não tivemos que fechar as portas, nós não tivemos que fechar as janelas para podermos adorar a Deus. Fizemos tudo isso em liberdade, estamos aqui celebrando o nosso Deus. Mas, meus amados irmãos, muita gente não pôde fazer isso, nem no passado e agora no presente. A igreja sempre passou por perseguição. Eles não tinham segurança, eles não tinham a liberdade de poder adorar como nós adoramos, mas mesmo assim, esses irmãos que eram perseguidos, muitas vezes eram mortos, ou os seus filhos eram mortos, esposas eram mortas, para tentar levá-los a negar a Cristo. Quando se reuniam em seus lugares, muitas vezes em esconderijos, ou às vezes em algum outro lugar, quando eles chegavam, não chegavam já chorando. Eles não se reuniam para agora manifestarmos aí o nosso lamento, o nosso choro. Eles chegavam para adorar. Quando eles se encontravam, era para louvar a Deus, para exaltar o nome de Deus. Isso é muito estranho para o mundo, não é? Pessoas sofrendo se reúnem para louvar, adorar. Mas para a Bíblia não é estranho. E é o que está acontecendo na carta de Pedro. Pedro está a escrever para irmãos que sofriam perseguição. Eram cristãos que foram perseguidos, encontravam-se em Jerusalém, mas eles foram perseguidos, e agora a igreja está composta de judeus e gentios, estão espalhados em vários lugares da antiga Ásia Menor, e que atualmente é a Turquia, que muitos conhecem, principalmente por causa das novelas, que alguns insistem em assistir. Então, estão lá os irmãos sofrendo, estão lá os irmãos padecendo por serem cristãos. Eles não podiam, alguns deles não podiam comprar ou vender, tinham dificuldade de se sustentar. E Pedro está a escrever para esses irmãos. E é muito interessante que quando Pedro começa a escrever, primeiramente tem aquela estrutura inicial da carta, que é a introdução, e em seguida, quando ele começa a entrar na mensagem, ele não começa já, irmãos, eu sei que estão a sofrer, mas calma, irmãos, olha, eu estou a chorar convosco. Não, ele começa com adoração. Ele começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Começa com doxologia. Começa levando a igreja a entender aquele Deus que se manifestou e os salvou. E é por isso que nós temos esse título: bendito o Deus e Pai. Porque nosso objetivo é tentarmos ver aqui algumas razões que levou Pedro a começar a sua carta em termos de conteúdo, levando a igreja a bendizer o Deus Pai. E aqui então nós, em primeiro lugar, bendito seja o Deus e Pai por nos escolher soberanamente. Os versículos 1 e versículo 2 vão mostrar essa verdade. Há uma escolha soberana, há uma escolha que é da própria vontade de Deus, que é feita aqui. Veja só o versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, isso tudo na antiga Ásia Menor, na atual Turquia, eleitos segundo a presença de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz os sejam multiplicadas. Pedro vai começar aqui com uma identificação. Ele olha para si mesmo e se identifica como quem? Como um apóstolo. Primeira coisa é isso. Eu sou um apóstolo, eu sou um mensageiro. Segunda coisa, apóstolo vindo da parte de quem? Vindo da parte de Cristo. Eu não sou um apóstolo vindo da parte de algum homem, de algum imperador, de algum rei, ou vindo da minha própria parte, falando a minha própria mensagem. Não. Eu sou o apóstolo de Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que me comissiona para ser o mensageiro. Começa a apresentar-se dessa maneira. Portanto, a mensagem dele é do Senhor, ele é um simples porta-voz. Depois começa a descrever aqui os destinatários. Ele escreve essa carta para esses irmãos que são forasteiros, estão espalhados em vários pontos, como eu já frisei, e ele vai escrever mencionando eles como sendo eleitos de Deus. Eles são eleitos de Deus porque foi Deus quem os elegeu, os escolheu, foi Deus quem os chamou para a salvação. E Deus os chama para serem santos. Então temos aqui, no versículo 2, eleitos segundo a presciência, a vontade de Deus, ok? A ideia de presciência não é porque Deus viu e disse assim, ele vai ter fé e eu vou lhe salvar. Não, na verdade, são os decretos de Deus. Tudo que Deus vê depois, é ele quem colocou, porque são os seus decretos.
Então, Deus vai eleger, vai escolher esses irmãos para santificá-los, ok? Na santificação do Espírito Santo. Qual é o objetivo? A obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus. Então, no início, aqui na introdução, temos esses elementos que nos remetem a essa eleição soberana de Deus. Deus, a palavra eleitos aparece 2 vezes aqui, no versículo 1 e no versículo 2. E essa palavra é aplicada à igreja. Portanto, esse irmão está a escrever para a igreja e mostrando para a igreja a sua identidade. Eles vêm de Deus e a sua identidade está conectada a Deus. Então, eles são eleitos, estão privilegiados. É muito interessante que naquele tempo, se uma pessoa fosse escolhida por Nero ou pelo Império Romano, poderia se sentir muito privilegiada, não é verdade? Ora, afinal de contas, eu sou parte do maior império do nosso tempo. Mas Pedro está a tirar essa identidade dessas pessoas, de uma identidade humana terrena, e está a conectar esses irmãos a quem? A Deus. Olha, vocês não foram escolhidos por Nero, não foram escolhidos por César, melhor. Vocês não foram escolhidos por um homem, ou por seu comandante, vocês foram escolhidos por quem? Por Deus. É Deus quem escolheu aqueles irmãos para um propósito, o propósito de obedecerem a Jesus Cristo, o seu Senhor. Então nós vemos nesses primeiros versículos a trindade em funcionamento, mostrando aos irmãos. A eleição é vinda da parte do Pai, o Filho é que vai redimir pela aspersão do sangue, como nós vemos aqui no versículo 2, e o Espírito Santo é quem vai santificar esses irmãos. E é assim que acontece na nossa vida. Nós temos a Trindade a trabalhar, a nos auxiliar, para nós nos mantermos até aqui firmes, senão já teríamos desistido. Meus amados irmãos, é por isso que bendito seja o Deus e Pai, justamente por Ele nos eleger, justamente por Ele nos escolher. Em seguida, o nosso irmão Pedro vai mostrar que, se nós fomos escolhidos por Deus, então nós precisamos entender o que Deus fez na nossa vida. O que envolveu essa escolha, essa eleição? Segundo ponto, portanto, bendito seja o Deus e Pai por nos regenerar para uma viva esperança. Ele nos escolheu para quê? Para a regeneração. Versículos 3 ao versículo 5, nós encontramos essas verdades. E o texto começa exatamente conforme o nosso título. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Vocês vão ver que várias vezes aqui nesse texto repete-se Jesus Cristo, porque Ele é o centro da regeneração. É por meio dele, Ele é o fundamento para que a igreja se mantenha firme. Por isso, se tirar Jesus Cristo da palavra de Deus, nós não existimos mais. Meus amados irmãos, então nós estamos a ver aqui que quando Pedro fala de que o nosso Deus e Pai é bendito porque nos regenerou, ele quer dizer que toda a ação da nossa salvação vem da parte de Deus. Aqui é onde nós dissemos que Pedro começa com a adoração, começa com a doxologia, começa bendizendo Deus. E ele vai bendizer a Deus por quê? Por que o irmão deveria bendizer a Deus? Por que o irmão deveria adorar a Deus? É pelo que Pedro vai expor aqui. Então ele vai começar a expor, vamos bendizer a Deus porque Ele é a fonte da salvação. Ou seja, alguma coisa moveu Deus para nos salvar. E o que moveu Deus para nos salvar são as muitas misericórdias de Deus. Deus poderia matar cada um de nós, imputar sobre nós todos os pecados, mas Ele decidiu por livre e espontânea vontade dizer assim: eu não vou te condenar pelos muitos pecados que você tem. Não vou te condenar. Eu conheço os teus pensamentos. Eu conheço o que você deseja. Muitas vezes são coisas contra a minha vontade. Eu conheço a tua linguagem. Eu conheço as tuas palavras. Eu conheço as tuas práticas. Mas eu não vou te condenar. Eu não vou te condenar. Pelas minhas misericórdias eu vou te salvar. E aqui então, em primeiro lugar, é a fonte da salvação, a misericórdia de Deus. A ideia é que não fomos salvos por alguma coisa que nós fizemos, não é? Nós fomos salvos porque Deus é misericordioso. E aqui é aquilo que Deus moveu Deus. O que é que moveu Deus a nos salvar? A sua misericórdia. Não. Deus é misericordioso, seu amor, então Ele nos salvou. Aqui nesse segundo ponto ainda, a natureza dessa salvação, ou seja, o que Deus fez em nós é o quê? A regeneração.
Deus foi movido pela sua misericórdia. Ele, entre aspas, esqueceu-se de todos os nossos pecados, foi movido a fazer alguma coisa por nós. E a fazer o quê? A nos salvar. E a natureza dessa salvação é a regeneração. A regeneração é o novo nascimento. É a transformação que acontece no nosso coração. É a lavagem que acontece por dentro. É a nova vida que nós temos. Então a ideia não é uma reforma que acontece, né? Uma ligeira mudança. Não, é uma transformação profunda no nosso coração. E essa transformação deve se refletir na nossa vida, meus amados irmãos. Lembrem-se da história de Paulo. Vejam que Paulo era um grande assassino, era um perseguidor da igreja, era um ateu no sentido do pensamento cristão, né? Porque ele era um judeu. Mas Paulo, quando foi transformado, capítulo 9 de Atos, nós já começamos a ver aquilo que Deus fez em sua vida, meus amados irmãos. Paulo, depois da transformação, depois da salvação, ele começou a pregar o evangelho. Esses são os frutos, são as evidências de que o coração daquele homem foi transformado. Enquanto as pessoas olhavam para Paulo e diziam: esse aqui não é aquele que perseguia a igreja, toma cuidado com ele. Deus trabalhando nos bastidores, levando as pessoas a entender: olha, eu mudei o coração dessa pessoa. Vai lá, Ananias, vai lá e põe as mãos. Vai lá, igreja, aceita esse irmão. Vai lá, corpo da liderança da igreja, recebam Paulo, porque agora ele saberá como é que alguém sofre ao ser perseguido. De perseguido, ou melhor, de perseguidor, ele então se torna perseguido. Isso aqui é a regeneração, é a transformação. Portanto, nós não podemos nos contentar com a mesma vida quando nós nos consideramos eleitos de Deus. Se nós somos eleitos de Deus, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas, homens, mulheres que foram transformados, devem evidenciar isso na sua vida, nas suas obras, na prática diária. Então, nós vimos aqui o que moveu Deus. Deus, a sua misericórdia, levou-lhe a não olhar para os nossos pecados, mas a nos salvar. A natureza da salvação é a regeneração, ou seja, aquilo que Ele fez em nós, Ele nos mudou o coração, Ele nos regenerou. Mas o que Deus fez por nós é o fundamento. Ele morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Então o versículo 3 continua dizendo assim, olha: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, fez o quê? Nos regenerou. Para quê? Para uma viva esperança, mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, para que nós pudéssemos também ressuscitar juntamente com Ele, e nós então pudéssemos ter essa esperança em Cristo. Se Cristo não ressuscitasse, nós não teríamos ressuscitado, nós não teríamos a herança que nos é prometida, essa herança viva, essa herança que nos é prometida, e agora Pedro vai colocá-lo no versículo 3. Tudo o que Deus faz em nós, quando Ele é movido pela sua misericórdia, quando a natureza, ou Ele nos regenera, aquilo que Ele faz em nós, e Ele faz também por nós ao morrer na cruz. Por que tudo isso acontece? Ele tem um propósito, Ele tem alguma coisa para nós, aquilo então que Ele fez para nós. O que Ele fez para nós? Versículo 4 diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então aqui há uma herança para nós. Essa herança não se deteriora, não estraga, por isso ela é incorruptível. Ela não se contamina, por isso é sem mácula, e ela não perde a sua glória, por isso é imarcessível. Meus irmãos, nós no mundo costumamos a lutar muito por muitas coisas, né? Lutamos por bem-estar, lutamos por status, lutamos por um nível acadêmico maior, lutamos por dinheiro, lutamos por marido, por mulher, por filho, lutamos por muitas coisas terrenas. O que a palavra de Deus está a nos mostrar aqui é que tem alguma coisa pela qual devemos lutar e que não se perde, não morre, não acaba. Não há sistema global que possa abalar o que nós temos aqui prometido na palavra de Deus. Essa herança é incorruptível. Nada, não existe forças humanas ou forças superiores que possam abalar essa esperança, porque ela está guardada nos céus, e essa esperança é maior, essa herança que nós temos é maior, é melhor e é mais duradoura também.
Por isso, nós podemos sim trabalhar, podemos sim estudar, mas essas coisas não podem ter um fim em si mesmas. Não devem ser as coisas que vão nos mover e até nos levar a matar, a praguejar os outros, a fazer mal a outras pessoas, porque nós temos uma herança incorruptível, incorruptível. E aqui então, no versículo 5, nós temos aqui a promessa de que nós que fomos regenerados, nós que temos o fundamento na ressurreição de Cristo, nós que temos essa esperança, essa herança prometida, nós vamos alcançar essa esperança. Nós não vamos perder essa esperança por causa de alguns atos, de algumas ações nossas, porque a segurança da nossa salvação não depende de nós. A segurança da nossa salvação depende do próprio Deus. Olha o versículo 5. Diz assim, versículo 5. Vós, começando do 4, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Veja só, meus irmãos, nós muitas vezes pensamos que somos cristãos porque nós oramos muito, nós lemos muito a palavra, nós não pecamos hoje, começamos a controlar os dias que somos mais santos, somos menos santos, para tentar ver, será que se nós acumularmos os dias durante a semana, olha, nessa semana foram 4 dias que eu fui mais santo, os outros dias fui mal, eu acho que se Jesus viesse nessa semana, eu seria salvo. Não é assim que funciona. Quem nos segura e quem garante a nossa salvação é quem? É o próprio Deus. No seu poder nós somos seguros e nós somos confirmados de que quando o Senhor se revelar no último tempo, nós de fato vamos herdar a herança incorruptível e imarcessível, a herança sem máculas. E nós, portanto, então, dizemos: bendito seja Deus e Pai por nos regenerar para uma viva esperança. Se Cristo não vivesse, nós não teríamos esperança viva, mas porque Cristo vive, nós temos segurança de que nós vamos nos apossar das coisas que nos estão sendo prometidas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que nos está esperando. Mas como então viver essa realidade vindoura e essa realidade da generação, se ainda nós estamos num mundo caído e um mundo cheio de sofrimentos? Versículo 6 ao versículo 9, o apóstolo Pedro agora vai nos mostrar que bendito seja o Deus e Pai pela alegria em meio às provações. Olha, Ele nos elege, Ele nos regenera e Ele proporciona a nós alegria mesmo quando nós estamos a sofrer. É tudo ação de Deus por nós, por isso nós devemos louvar, por isso nós devemos nos alegrar nele, por isso nós devemos buscar o nosso Deus, porque Ele faz tudo por nós por livre e espontânea vontade, pela sua soberana vontade. Olha então o que nos vai dizer aqui. Pedro, nos versículos 6, vai introduzir agora o assunto do sofrimento, vai mostrar para nós que esses irmãos estavam a sofrer. Ele não diz exatamente o que, mas ele diz que esses irmãos estavam a padecer. Lá no ponto em que se encontravam, estavam sendo perseguidos. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro refinado ou o ouro perecível, melhor, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A ideia é, vocês estão a sofrer, mas olha, o sofrimento é pedagógico, tem algum propósito, e vocês vão passar por um refinamento, e esse refinamento, se necessário, vai requerer de vocês passar por tribulações. Então a ideia de Pedro é que a realidade humana ainda é feita de tristeza, de muitas provações, de muita dor, mas nós devemos nos alegrar assim mesmo, porque a vida cristã é assim: está a sofrer, está a ficar feliz, está a sofrer, está a louvar, está a sofrer, está a adorar, está a sofrer, está na presença do Senhor, alegrando-se, porque o nosso Deus, por meio do sofrimento, Ele quer colocar à prova a nossa fé, quer depurar a nossa fé, quer nos aperfeiçoar, nos amadurecer. E aqui então tem algumas características dessa aprovação. O texto nos diz, como nós lemos, que seria por breve tempo, portanto não seria atemporal. Nós podemos ter
o descanso, porque as provações vão acabar. O texto diz que, se necessário, então às vezes será necessário você passar por tribulações. E se Deus achar que é necessário você sofrer, diga assim: louvado seja Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por suas grandes e muitas misericórdias nos regenerou. E agora nos permite passar por sofrimentos, para que nós o adoremos de uma maneira melhor. E ao passarmos pelo fogo, sejamos aprovados, para nós podermos então o adorar. Então, se necessário, nós vamos passar. Agora, esse sofrimento, essas provações, são múltiplas, são de várias cores, são diversas. Às vezes é pela morte, às vezes é pela enfermidade, a doença, às vezes é pela falta de emprego, às vezes é pela falta de alimento, às vezes é por uma traição, às vezes é por alguma outra situação, é a perda de tudo que você ganhou. São várias maneiras, são várias cores dessas provações que Deus vai colocar na nossa vida, e nós precisamos estar atentos. Em vez de reclamar, vamos fazer o quê? Bendito seja Deus, o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Adoração em vez de reclamações. E essa aprovação, essas provações vão produzir tristeza e muito sofrimento. E essas provações também são pedagógicas, como eu já falei, servem para depurar o crente. Qual é o propósito e o resultado dessa provação? O propósito, como nós já falamos, é como quando você coloca o ouro no fogo. Se você coloca o ouro no fogo, o ouro se deteriora, estraga? Não, ele é depurado apenas. Então, o propósito de Deus nos colocar nesse fogo simbólico, que são as provações, é para que quando nós sairmos de lá, nós possamos redundar em quê? Em glória, honra e louvor. Glória, honra e louvor. Vejam como está aqui descrito no versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqueles que passaram por sofrimentos e não abandonaram a fé, não apostataram a fé, perseveraram, essas pessoas, quando o Senhor se revelar, essas poderão redundar em glória, em louvor. É como o Malaquias fala, né? Como um bezerro que sai pulando de alegria. Será assim a alegria que nós manifestaremos quando o Senhor voltar. Os sofrimentos acabaram, as dores, o choro, como diz Apocalipse, não haverá mais dor, nem choro. Todas as tristezas do passado passaram, porque eis que tudo se fará novo. Essa é a esperança. E é por isso que quando nós estamos no sofrimento, nós não devemos abandonar, não devemos pensar em não ir mais para a igreja, não devemos pensar em não ler mais a palavra, não devemos pensar em não orar mais, não amar mais os irmãos, e às vezes se colocar em pecados, em coisas que desagradam a Deus. Não façam isso, irmãos, não façamos isso. Vamos entender que nós estamos a passar por um processo de depuração, e Deus quer que no final redundemos em glória, honra e louvor na manifestação do nosso Senhor, e possamos agora olhar para a coroa, para a herança incorruptível e inacessível, sem mácula, e possamos nos apossar e agora de júbilo celebrarmos na presença do nosso Senhor para todo sempre. Essa é a esperança. Se o mundo se resume nisso que estamos a viver aqui, quão miseráveis nós somos. A vida é desgraçada no mundo em que nos encontramos. Se a graça do Senhor não se manifestasse sobre nós, imagina os ímpios. O que seria de nós, meus amados irmãos? O mundo não pode se resumir nisso que estamos aqui a viver. Tem alguma coisa além. E é essa esperança que o nosso irmão apóstolo Pedro está a levar para os irmãos que estão a passar por perseguição, e está a trazer para nós que não estamos a passar por perseguição de fato, mas passamos por sofrimentos, passamos por provações, passamos por momentos de dores e de choro. Olha o que Pedro agora realça desses irmãos para incentivá-los. Imagina eles a lerem essa carta, né? Pedro vai dizer aqui no versículo 8: a quem não havendo, ou melhor, sim, não havendo visto, a mais, ponto e vírgula, no qual não vendo, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma.
A finalidade última da fé desses irmãos é a salvação da alma deles. Mas olha como a fé desses irmãos se desenvolve. Pedro está a dizer assim: meus irmãos, vocês que estão aqui em vários pontos sofrendo, olhem, nós vimos o Senhor Jesus Cristo. Nós tocamos o Senhor Jesus Cristo. Nós conversamos com o Senhor Jesus Cristo. Nós comemos com o Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos com o Senhor Jesus Cristo. E nós cremos no Senhor Jesus. Vocês não. A vossa fé é firme, porque vocês não viram o Senhor, mas vocês creem. Olha, é isso que está a dizer aqui, versículo 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Mesmo não tendo, continuando, mesmo não, se não havendo visto, vocês o amam. No qual, não vendo agora, mas mesmo assim vocês creem no Senhor Jesus Cristo, exultando com alegria que não pode ser dita, não pode ser mensurada, não pode ser expressa, alegria indizível, cheia de glória. Então, meus amados irmãos, vocês têm uma fé verdadeira. Vocês têm uma fé verdadeira, porque Tomé precisou colocar ali o dedo. Vocês não precisaram colocar, mas mesmo assim vocês creem. E é essa a fé que vos levará para aquilo que está preparado, para quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Em último lugar, para fortalecer ainda a fé desses crentes, Pedro então vai mostrar que a salvação não era algo recente ou alguma coisa inventada naquele momento ou alguma coisa improvisada. Pedro agora vai mostrar para os irmãos: bendito seja o Deus e Pai por confirmar a nossa salvação ao longo da história. Versículos 10 a 12. Bendito seja o Deus e Pai por confirmar a nossa salvação ao longo da história. Versículo 10 a 12. Veja, esses versículos vão mostrar três coisas. Em resumo Pedro está a dizer aos irmãos: está vendo essa fé que vocês estão a professar? Não foi invenção humana. Está vendo, quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, os profetas já profetizaram sobre essa fé. É uma fé histórica. Os apóstolos pregaram essa fé. E lá no céu os anjos estão a olhar, estão a tentar entender sobre essa fé. A terra e o céu se unem para tentar entender que mistério é esse da salvação dos homens pecadores. Que amor é esse? Que misericórdia é essa que Deus tem por esses homens que se rebelaram contra Ele? Então, essa fé é confirmada ao longo da história. E o versículo 10 começa dizendo assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros determinada. Investigando, os profetas investigavam atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles, aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, para eles os profetas, mas para vocês, irmãos, que estão espalhados em vários lugares, para vocês outros, ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aqueles, ou seja, pelos apóstolos, que pelo Espírito Santo, enviado no céu, vos pregaram o Evangelho. Essas coisas pregadas ou pré-anunciadas pelos profetas, pregadas agora pelos apóstolos, agora os anjos estão a olhar e de lá do céu estão a espreitar e tentando entender. Que é isso? Que mistério é esse? Por isso o texto termina: coisas essas que anjos anelam perscrutar. Isso é uma bênção, porque algumas pessoas, quando eu estive a conversar aí com um jovem, ele é daquelas igrejas que... Ele é daquelas igrejas que defendem... São os unicistas, são chamados de unicistas, que defendem que o batismo só deveria ser em nome de Jesus. Eu estava a conversar com ele, mostrando as contradições no pensamento dele. E, olha só, eu comecei a falar para ele, olha só, de quando é que surgiu essa igreja e essa ideia? 1906, com Brenner. Falei, então você está a dizer que ao longo de toda a história, toda a igreja batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora chegou William Brenner, ele é o cara, ele é o único que teve a interpretação correta.
E você está a acreditar desse jeito mesmo? Jogando toda a história da igreja? Ele interpreta que William Brenner é aquele, é o cumprimento de Malaquias, com a vinda de Elias. E eu estou ali dizendo, mas então Elias não é João Batista. O próprio Senhor Jesus Cristo não declara isso. Não é assim, é João Batista mais e não sei o que, aquilo tudo. Olha, vocês conseguem perceber que a história, ou melhor, a fé desse jovem, não está fundamentada num período longo da história. Não. A fé dele é pontual, num determinado ponto da história começam esses ensinamentos. E Pedro está a dizer àqueles irmãos, essa fé não é de agora, essa fé não é inventada por nós, essa fé é histórica. E os profetas investigaram, buscaram entender, e eles falaram dessa graça que agora eu estou a falar para vocês. E isso tudo foi confirmado pelos apóstolos. E isso tudo os anjos têm tentado entender. Por causa disso, vocês podem crer à vontade. Fiquem firmes, creiam, abracem a fé e vivam intensamente essa fé no Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus o Pai, que nos elegeu, nos regenerou. Nosso Deus e Pai, que também confirmou a alegria em meio às provações. E nosso Deus e Pai, que confirma uma história, um período histórico que vai fundamentar e basilar a nossa fé. Meus amados irmãos, algumas lições, 4 para cada um dos elementos. Se nós fomos regenerados, e a ideia aqui é visto que nós fomos regenerados, então temos uma esperança viva que não pode ser destruída. Portanto, nós devemos ter cuidado com as imposições sociais. Tem algumas pessoas que dizem para os irmãos, assim, você só será uma pessoa feliz se você tiver universidade. Você só será feliz se você for casado. Coitado dos solteiros, muitas vezes andam a sofrer, né? Você só será feliz se você, por exemplo, viajar para um outro país. E a palavra de Deus está a dizer que a nossa felicidade é porque nós fomos escolhidos pelo Todo-Poderoso Deus. Sem nós termos feito nada, pelas suas misericórdias, Ele nos escolheu. Então, não depende das circunstâncias a nossa identidade, mas depende da escolha de Deus. Segundo lugar, visto que nós fomos regenerados, então nós temos uma esperança viva que não pode ser destruída. Não pode. A nossa esperança não é a última a morrer, porque a nossa esperança não. E se morreu, ela já ressuscitou. Está à destra de Deus Pai. E voltará. E reordenará todas as coisas. E viveremos com a nossa esperança para todo sempre. Então, meus amados irmãos, nossa esperança é viva. E não precisamos ter medo de que pode ser destruída. Em terceiro lugar, visto que nós enfrentamos provações, então não pensemos que Deus não nos ama. Pelo contrário, Deus está purificando a nossa fé. Ele está perto de nós. Ele está conosco. Ele nos está auxiliando. Qual é a nossa atitude? Confia nele. Persevere até ao fim e você receberá essa herança imarcessível. Em último lugar, visto que nossa salvação foi anunciada, foi confirmada pelos apóstolos, anunciada pelos profetas, confirmada pelos apóstolos e desejada pelos anjos, ou pelo menos o desejo de entender pelos anjos, então ela é absolutamente segura e gloriosa. É absolutamente segura e gloriosa, porque não foi alguma coisa inventada. Então não viva na dúvida, não viva naquela inconstância, hoje sou crente, amanhã já não, esse ano fui bem, o próximo ano já não. Viva firme, a nossa fé é segura. Então deixa que a palavra de Deus atue em teu coração e te instrua em todos os caminhos. Desafios para você nessa semana. Antes de reclamar, procura louvar a Deus por suas misericórdias e por te ter escolhido, não é? E antes de você se focar no teu problema, começar a reclamar e chutar as paredes, sabe, vai fazer o que quando o problema chegar? Lembra, é aquela parte. Então, Deus, amadureça-me. Eu sou teu, eu sou tua. Faça de mim segundo a tua vontade. É assim. Antes de você olhar para a dor, olhe para a salvação que Cristo
deu a você. E aprenda como Pedro, né? Quando surgir qualquer circunstância de sofrimento, primeira coisa que vamos fazer é reclamar ou adorar. Bendito seja Deus, o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu, nos regenerou, nos dá forças para nos alegrarmos em meio ao sofrimento e nos garantiu um evangelho e uma mensagem segura ao longo da história. E Deus nos ajude, porque essa é a razão da adoração da igreja em meio a todo o sofrimento. Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, quanto amor, Senhor, quanto amor Tu tiveste e tens tido por nós. Não apenas nos salvaste antes da fundação do mundo, por Tua livre vontade e na Tua soberana vontade, mas o Senhor trabalha até agora para nos sustentar em Seu poder, de modo que não nos percamos e mesmo em meio ao sofrimento consigamos nos alegrar na Tua presença e consigamos ter a segurança de que estamos no caminho certo, a esperança de que temos a promessa de uma nova vida na Tua presença, a segurança de que o Senhor voltará e habitará para sempre conosco. Abençoa-nos, Senhor. Cuida da Tua igreja presbiteriana fiel e a igreja espalhada por esse país. Ajuda-nos a sabermos lidar com o sofrimento e no sofrimento, sabendo que o Senhor quer trabalhar conosco. E que nesta semana, o que quer que nós venhamos a passar, por favor, Deus Pai, seja o nosso Deus. E nos lembre que estamos num processo de purificação. E ajuda-nos, Senhor, a sairmos purificados, como o ouro sai depois de passar pelo fogo. Abençoa essa igreja, que sim, sofre muito. Muitos irmãos padecendo, com coisas básicas que não conseguimos, Senhor. Mas venha nos ajudar a olhar para o alto de onde vem o socorro. E não permita que alguém aqui pare de te adorar por causa de sofrimento. Pare de te louvar por causa das dificuldades. Ajuda a nossa igreja. E perdoa os nossos pecados quando nós fizemos o contrário do que aprendemos aqui hoje. No nome de Jesus. Amém. Amém.